Eu estava falando com o Haroldo que é duro, né? Manter. O Aldair falou isso de manhã. E agora, né? Depois dessa palavra desse tamanho que a gente tem ouvido. Então eu vou trazer um negócio mais tranquilo, talvez mais prático, tentar entrar no prático, de um peso que a gente tem carregado aqui. Eu queria falar um pouco da minha experiência também, ministrando louvor. São 28 anos aqui, a gente começou bem cedo, e o que sempre arde no nosso coração é buscar o rio de Deus fluindo no meio da congregação. Eu chamei esse tempo aqui que eu estou falando agora de reflexões sobre o louvor congregacional, porque eu fiquei pensando, é aquilo que eu estou inserido, que os músicos que estão conosco estão inseridos nesse momento onde semanalmente a gente se reúne para encontrar a presença de Deus, buscar a face do Senhor com cânticos, no meio dos louvores. E durante esse período de quase 30 anos, a gente bebeu de muitas fontes, a gente experimentou muitos moveres, com a maioria dos que têm a minha idade, aí, depois dos 40, experimentaram. E o nosso anseio sempre foi um só: encontrar esse lugar onde a presença de Deus fosse absoluta, onde a voz dele no meio da congregação fosse absoluta no nosso meio, onde o povo todo, altar e comunidade, congregação, pudéssemos todos juntos caminhar no mesmo nível e subir juntos e alcançar as delícias que o Senhor tem para nós a cada momento que a gente se reúne. Eu creio que toda vez que a gente se reúne aos domingos, eu vou usar essa linguagem, tá? Para a gente falar. A maioria de nós, todos nós aqui, acho que a maioria toca em igreja, canta, né? Ministros de louvor, somos músicos, caminhamos junto com o pastor da igreja. Então eu vou usar esses termos, tá? E abordando essa liturgia, que é a forma como que é a minha experiência aqui, que é a nossa experiência aqui. Mas todas as vezes que a gente se encontra aqui aos domingos, não é para encontrarmos aquilo que Deus tem de novo para nós. Mas à medida que a gente vai conhecendo Deus e vai caminhando com Ele, e vai conhecendo os irmãos e vai encontrando Deus uns nos outros, essa experiência do congregacional, da congregação, vai ficando mais viva, e a gente vai tendo uma compreensão mais ampla daquilo que o Senhor quer. Muita coisa do que eu queria falar foi falado aqui desde ontem à noite, né? Porque o assunto é muito vasto, é muito extenso, e quando a gente fala de liturgia, a gente está falando também da sequência do culto, da dinâmica da reunião, a gente acaba tocando nessas coisas. O que a gente quer é aprofundar isso, né? E quando nos reunimos, eu creio que o Senhor tem algo fresco, preparado para derramar sobre a igreja naquele dia, naquele momento, naquele domingo. E não há problema nenhum de nós nos reunirmos todo domingo às 7 da noite ou às 18h30 e ter esse horário marcado e ter esse dia marcado. O problema é quando a gente começa a fazer desse tempo algo metódico, que nos deixa robotizados, que vai nos esfriando, fica mecânico, como se a gente tivesse ido para uma reunião qualquer, como se a gente tivesse indo para uma apresentação qualquer. O que me aflige muito esses dias é que muita gente critica os shows, e os que vão nos shows criticam os métodos da igreja, os hinos antigos, as músicas do Asaf, as músicas do Daniel. Outros querem I-Hop, outros querem as internacionais e fazer versão. E não se trata disso, irmãos, não se trata disso. Não se trata do estilo de música, não se trata daquilo que é genuíno que Deus deu para determinado irmão em determinada região do país ou no mundo.
Se trata se há presença de Deus ou não. Se trata se no ajuntamento há um rio que está correndo. Se há vida fluindo. E esse é o nosso anseio. E eu falo aqui em nome de todos aqui desta igreja, desta localidade. É triste quando você se reúne num lugar para louvar ao Senhor e as pessoas estão distraídas, as pessoas chegam de qualquer jeito, elas acabaram de sair de um churrasco ou do futebol, não há preparação. É triste quando você está aqui adorando, está com toda a intensidade de todo o seu coração, mas se você vê que a banda está em outro planeta, eles não estão entendendo nada, não sabem o que se passa com a igreja. E quando a gente está conectado com Deus, a gente percebe essas coisas e vê a urgência do coração dele. Eu queria ler Ezequiel 47, só para a gente ilustrar aqui na palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 47. A partir do versículo 1. Depois disto me fez voltar à entrada da porta, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam nos artelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Até aqui. Na reunião, a gente encontra vários níveis de profundidade. E eu ouvi uma coisa interessante, agora não lembro de quem, acho que foi do Ângelo ou do Haroldo. É interessante você saber se você que está ministrando louvor, entender aonde que a igreja está. Se ela está junto com você ou se ela está arrasada, né? Se ela está para baixo. E em alguns momentos, o Espírito Santo te toma de tal forma e conduz a reunião de tal forma através dos líderes que contagia a igreja. E isso pode acontecer, foi o Haroldo que disse, né? E é isso que a gente é tendencioso a esperar, né? Que o Espírito Santo, que a gente acha que está batendo forte na gente, está tocando a gente, está levando a gente a cantar com tamanha expressão, e a gente espera que isso toque na igreja e eles venham com a gente. E muitas vezes a igreja está inerte e nada acontece. E são como patos, né? A água bate, mas não molha, não acontece nada. Agora, eu acho a experiência mais dura, e aí é o tempo que nos ensina, é você conseguir ir até a igreja, ir até onde ela está e trazê-la para junto. E às vezes isso demora um cântico, 2, 20, 30 minutos. E às vezes todo um tempo que você poderia experimentar na presença de Deus de qualidade, você experimenta há pouco tempo, porque tem o horário da hora da palavra, você tem que parar e tal, mas você consegue trazer o povo junto. Eu acho que o Senhor nos ensina com isso, o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai permitindo. Mas imagina se todos nós estivéssemos nesse mesmo nível, e como congregação, e entendendo o louvor congregacional desta forma, todos envolvidos na vida da igreja, todos inseridos na vida uns dos outros e entendendo os projetos da localidade, conhecendo o coração do pastor, coração uns dos outros, porque a qualidade do louvor, da adoração de uma igreja como esta, ela vai aumentando. A gente vai compreendendo a presença de Deus no lugar à medida que nós também estamos envolvidos uns com os outros.
E esse rio que nós lemos aqui, que nasce no trono de Deus, que alegra a cidade de Deus, como diz o Salmo, ele vai gerando vida nesses relacionamentos, vai nos trazendo, vai nos formando um corpo de verdade, cheio de vida, um organismo vivo, e isso reflete no louvor, na adoração que nós oferecemos. Porque a vida de Deus em nós vai movendo, vai nos levando para uma realidade espiritual do Senhor, vai nos tirando da região onde nós mesmos somos o centro, onde nós queremos aquilo para nós, onde nós queremos as coisas que satisfazem a nós mesmos. Porque nós começamos a olhar para o outro, começamos a nos relacionar, amizades verdadeiras começam a acontecer, e essa é uma grande revolução que poderia acontecer na nossa liturgia. Quando comunidades inteiras, irmanadas, envolvidas, se amando, se doando, se juntam para adorar o Senhor. E aí o rio de Deus começa a fluir com liberdade. E aí o ministro não precisa fazer muita força, porque ele está envolvido, ele conhece as dores do povo, ele conhece as necessidades. Falando um pouco da posição do músico e da igreja, quando a gente vem para a congregação, quando a gente vem para adorar, e a congregação se reúne, há duas coisas que podem acontecer que são negativas. É o povo, então nós somos povo aqui, estamos aqui sentados, a gente vem descompromissado, vem para receber, para ouvir alguma coisa, mas não está nem aí, não está preocupado com o mover, está esperando que alguém te dirija, que alguém te mande levantar as mãos, aplaudir, abraçar, ofertar, e esperando que você seja tocado de uma maneira assim que você se arrepie todo, e aí sim, era isso que eu precisava. Isso é ruim, isso afeta esse mover de Deus no meio da igreja. Por outro lado, o músico, o ministro de louvor, também não pode chegar descompromissado da igreja. Se você tem um compromisso com o corpo de Cristo numa localidade, você precisa urgentemente, se você é muito tímido, se você está preocupado só com o seu desempenho musical, precisa ir para a palavra, precisa ir para a oração, precisa se envolver com a igreja, com projetos da igreja, precisa conhecer os irmãos, precisa ter amizades, conversar, além do púlpito, né? Além da plataforma. Porque quando você estiver ministrando para o Senhor, há uma realidade espiritual no lugar, há algo que pode acontecer, que pode liberar cura, que pode liberar libertação, libertar os pensamentos dos irmãos. Há muita gente que pensa aquém do que ela deve ser, outros que pensam além do que são. Há muita gente presa nos seus próprios pensamentos, muita gente presa nas ansiedades dessa vida. E quando a gente está adorando o Senhor, não há espaço para isso. Então, se há essa distância da equipe, do ministro de louvor para a igreja, da igreja para os pastores, para os líderes, é difícil, o rio é estancado, fica uma água parada. E se há algumas sensações, é porque está a emoção, porque a nossa alma sente, porque a gente tem emoções e talvez aquela música ou outra tenha agradado, uma palavra bem colocada, o carisma do próprio ministro pode ter alcançado você de alguma forma e mexido com você. Mas a realidade de Deus não chega. E o ministro de louvor que está compromissado em descobrir o fluir desse rio, ele vai tateando esse lugar. Você já, por acaso, entrou em algum rio, um córrego, ou que você não consegue ver o fundo? E aí, quem gosta de aventura, assim, anda pelo meio do mato, gosta disso, né? Então tem um córrego ali que você tem que atravessar, você vai colocando uma vara, vai afundando, ou você vai entrando devagar, até para ver que tamanho que tem aquilo, qual a profundidade daquilo, será que eu consigo passar nadando? Será que é profundo demais? No louvor é isso. A gente vai tateando, a gente vai descobrindo aonde esse rio está correndo. Porque o Espírito Santo deve ser o dirigente do culto. O Espírito Santo deve determinar a liturgia, a dinâmica da reunião. O Espírito Santo vai atraindo os nossos corações para um lugar só.
O Espírito Santo vai atraindo os nossos olhos para um único foco. O Espírito Santo vai dando o assunto. Você então imagina se nós estivermos todos vivendo essa realidade de Deus, unidos em Cristo Jesus, como corpo de Cristo, vivenciando amizades verdadeiras. E é legal falar isso para músicos, né? Porque a gente é muito distante dessas coisas, né? A gente tem comunhão só com músico, ou só fala de música, ou coisas assim, né? Então, quando a gente trata de vida de igreja, principalmente com os mais novos, é maravilhoso, porque ele já vai sendo formado naquilo que ele vai fazer, no ofício que ele foi chamado para fazer, em algo excelente, que é o louvor onde Deus habita. Imagina então se a gente tivesse toda essa compreensão de corpo, todos reunidos, todos juntos, a expressão louvor congregacional teria todo sentido, porque às vezes você vai em determinados lugares e tem um monte de gente cantando, pulando, cantando um coro só, e você chama aquilo de louvor congregacional. Mas de fato, muitas vezes não é, porque ninguém tem compromisso um com o outro, pagou ingresso para entrar, está lá numa emoção, está envolvido naquilo. Não estou dizendo que esse ambiente Deus não possa falar ou fluir. Eu só estou querendo entender o que é o louvor congregacional e onde a gente está inserido, quando a gente está ministrando, envolvido com o povo. Em outros momentos a gente pode estar na igreja e todos cantando o mesmo coro, sem pular ou sem muita emoção, mas algo de Deus fluindo, algo de Deus acontecendo, transformando, alcançando o coração das pessoas. O músico, o ministro de louvor, ele não pode esquecer que há pessoas que podem ser mais fracas que ele. Ele não pode pensar apenas no vertical, né? Apenas ele com Deus, agora o povo me segue. O que poderia expressar bem isso é aquela onda de todo mundo virava de costas, né? E isso não passou por aqui, né? Acho que não. Mas você tem pessoas. Esse relacionamento deve ser assim, né? Recebe aqui e transmite, e deixa fluir isso para o povo. Deixa o povo entender o que está acontecendo. Deixa o povo compreender o que está acontecendo e perceber a presença de Deus junto com você que está ministrando no altar, com a música. Aí nós poderíamos ter profundidade. Mas quando a coisa está muito rasa, a gente tem que ir tateando, tem que ir descobrindo. Faz o ordinário, né? Não tenha medo das listinhas também, porque há muita tensão entre vamos fazer aquilo que o Espírito Santo determinar. A gente é guiado pelo Espírito, não tem listinha. Até me perguntaram agora, à noite vai ter um song list? Para a gente falar, eu tenho pelo menos 3 músicas, a gente faz a listinha e depois vê o que o Espírito, para onde o Espírito vai nos levar. Mas é um engano achar que sem a preparação do coração, que sem conhecer a palavra, que sem a oração, que sem a comunhão com os irmãos, o Espírito Santo vai te dirigir toda vez, assim, que vai dirigindo a reunião, assim, de qualquer maneira, né? Então você pode determinar ali algumas canções que te acompanham durante a semana, porque são assuntos que estão dentro de você, são assuntos que você conferiu com outras pessoas, são assuntos que estão dentro de outros irmãos e que bate com o que você está sentindo, e não há problema nenhum você pensar, escrever sobre aquilo e cantar sobre aquilo. Agora, deve haver essa abertura e essa curiosidade, esse desejo, esse anseio de saber que lado que o rio vai fluir hoje. Porque a experiência mais profunda é essa de quando a gente entra no rio e os pés não conseguem mais tocar o chão. E a gente tem que atravessar a nado. Há um rio de Deus que quer fluir no meio das congregações, irmãos, quer fluir no meio da igreja. Isso passa muito por nós, porque nós é que estamos com as guitarras, com a bateria, nós é que estamos com o microfone,
Nós é que temos essa incumbência de liderar o povo na adoração, no louvor. Eu sei que há um anseio muito grande de conhecer, de saber como é que funciona, como é que as coisas funcionam, de enumerar pontos. Mas eu gostei muito quando o Ângelo abordou aqui essas situações de que a gente primeiro experimentou, primeiro sentiu, primeiro foi uma descoberta interior e depois entendeu. Porque é isso que Deus quer fazer com muitas pessoas que vêm à congregação, né? Muitas pessoas que vêm à igreja. De causar um despertamento, de causar um interesse por causa daquilo que está acontecendo. Então, se nós permitirmos que esse rio flua, se nós permitirmos que o Espírito Santo tome conta da dinâmica da reunião, não sei se eu peço para você levantar a mão ou aplaudir, não sei se eu peço para você cantar só as mulheres agora, só os homens, não sei se é para a gente pular ou dançar aqui na frente. Permitir que o Espírito Santo faça essas coisas, sabe? Não ficar muito preocupado com a forma de como a gente vai lidar com a reunião, como vai fazer o louvor. Aliás, a gente sabe fazer louvor, né? A gente sabe se apresentar e estar aqui em cima, e tudo bem, a gente não deixa a peteca cair. O problema é quando esse rio para de correr. O problema é quando esse rio para de fluir. Quando você vem para o culto, e aí chega atrasado, ou não presta atenção, ou não canta junto, só observa. E para o músico, quando a gente vem para cá e não se prepara, não lê, não ora, não tem comunhão, não recebe os irmãos. Então esse é o meu peso, esse é o anseio. Ultimamente eu tenho até um pouco de resistência assim quanto ao ensaio. Porque tem que marcar ensaio, né, Vitor? Tá certo, tem que ensaiar, Porque às vezes as músicas vêm assim muito espontaneamente e é fácil de transmitir depois e a gente sai tocando, né? Mas por outro lado eu sei que a gente tem que ensaiar. A gente tem que se preparar. Mas o meu anseio maior era que houvesse... Porque com a congregação a gente não fica ensaiando, né? Para mim, o ideal seria que nós estivéssemos todos assim no meio das cadeiras, aí todo mundo com os instrumentos, quem é apto para tocar e cantar, porque também aquela coisa que foi dita hoje, que todo mundo tem desejo de participar do Ministério de Louvor, é uma fria, né? Porque ele sente desejo e às vezes acha que pode cantar, ou, né, tem algum dom para a música, e aí você é que tem que dar uma má notícia e falar para ela, irmão, você tem que se preparar um pouco mais, não dá para cantar ainda, tem que esperar um pouquinho. Né? Mas vamos orar, vai ensaiando, vai preparando, vai treinando. Então, se nós estivéssemos todos no mesmo nível, e essa experiência aconteceu em Azusa, né? Todos no mesmo nível, e o Espírito Santo vinha e tomava conta da reunião, e ele dirigia. 1 Coríntios, qual o versículo no capítulo 14? Vamos abrir lá? 1 Coríntios 14. Verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Eu vejo esse texto e eu fico esperando que o Espírito Santo tome essas coisas aqui no meio de nós, né? Porque o ministério de louvor pode não ter o salmo, pode não ter a doutrina, mas algum dos irmãos sentados nas cadeiras aí tem. E ele não é menor do que esses que estão cantando ou tocando. E aí a reunião começa a se tornar dinâmica. E aí a reunião começa a ter espaço para esse rio fluir. E aí aí há curas, aí há libertação, a igreja vai sendo edificada, porque a dinâmica da reunião, a dinâmica do culto pertence ao próprio Deus. Nós oferecemos para Deus aquilo que Ele mesmo nos dá. Nós oferecemos para Deus aquilo que Ele mesmo doa para nós. E todos nós temos um dom, todos nós temos algo a oferecer. Então eu encorajo os irmãos, quando nós nos reunirmos como sendo músicos, sendo obreiros naquele momento,
ou participando do louvor com as outras pessoas, que nós todos venhamos com algo para cooperar, com algo que ouviu de Deus, porque a sua canção de gratidão durante a semana pode fluir no meio do povo, no meio da grande congregação. Eu marquei algumas coisas, são 5 pontinhos só para a gente estar pensando, e não foge muito do que a gente já ouviu aqui, tá? A primeira é que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, se eu estou junto com o povo de Deus, se eu sou o povo de Deus e vou louvá-lo, vou adorá-lo, eu tenho que saber, eu tenho que ter certeza, porque a palavra de Deus diz, e porque é assim, que Ele habita no meio dos louvores. Então, olha só aonde que a gente está inserido. Quando começa a reunião domingo, 6:30, e a gente começa aqui a dar as primeiras notas, os primeiros acordes, a primeira oração, e a gente vai caminhando. E a experiência de muitos, né? Aqui. Deus habita no meio dos louvores. O trono dele está colocado aqui, no meio do louvor, no meio da adoração do seu povo. Tem que haver alguma diferença, tem que haver algo diferente, tem que ser algo transformador, porque Deus habita no meio dos louvores. Então a igreja começa a louvar, começa a adorar, e há canções de gratidão, há canções de entrega, há alegria, há choro. Ele está habitando aqui no meio. E ele vai começando, e ele vai falando com você, ele vai tocando, ele vai ministrando, vai revelando, e ele dá canções. O Salmo 22, vamos abrir só para a gente acordar aqui, ó. Abre a Bíblia aí, por favor. Porque eu sei que é puxado, né? Cansativo. Mas o que eu tenho escutado dos irmãos aqui é que o encontro tem sido uma bênção, né? Muita gente abençoada, e que bom. Graças a Deus, eu também. Embora seja uma oração do próprio Jesus, mas eu acho que a gente pode trazer para nós também, nesse momento aqui. O versículo 22 diz assim, do Salmo 23: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, ouviu. Versículo 25: O meu louvor virá de ti na grande congregação. Vamos até aqui. E no 22 diz assim: Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Ele está cantando no nosso meio. Ele está entronizado e cantando também no nosso meio. Já parou para imaginar? Visualizou isso? Olha a grandeza desse momento. Quando a igreja está reunida, irmãos, há um grande poder concentrado, né? Se a gente pode dizer assim. Porque a presença de Deus está presente. Então a igreja pode concordar acerca de qualquer coisa, desde que a presença dele esteja habitando no nosso meio, e desde que nós estejamos conectados com ele, na realidade dele, e que não sejam pedidos egoístas ou fora da agenda de Deus. Mas a igreja reunida, é certo de que a sua presença pode ser manifesta. É certo de que nós podemos ver maravilhas. É certo de que coisas maravilhosas podem acontecer. Porque se nós não pensarmos assim, se nós não desejarmos assim, fica cansativo, irmãos. Não é? Fica cansativo virmos todo domingo. Você imagina quando é horário de verão, o culto aqui é 6:30, fica o sol batendo na sua cara aqui. E você está com preguiça, domingo vai jantar na casa da sogra, vai almoçar na casa da sogra, sai com os irmãos, vai fazer alguma coisa, vai passear, está cansado. Quando é 3:00, você já tem que começar a se arrumar e já preparar alguma coisa e também não ficar muito distraído, né? Um conselho: não fica grudado na televisão, no futebol, porque você chega aqui todo... Onde eu estou? Até acordar é difícil, né? Até ter compreensão do momento que a gente está vivendo é complicado. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós tivermos mais compromisso com esse tempo de adoração na igreja, no tempo de louvor congregacional, se nós tivermos compromisso sério com esse tempo,
se nós começarmos no horário, se nós chegarmos atentos, compromissados, Deus vai começar a fazer coisas. Deus vai começar a operar coisas no meio do povo. Porque Ele habita no meio dos louvores. E Ele está pronto para começar a profetizar no meio de nós, a cantar no meio de nós. E aí Ele levanta o irmão com um cântico espiritual, levanta outro irmão com línguas, o outro com interpretação. E assim a reunião vai tendo a sua dinâmica. E aí, com certeza, não vai ser uma reunião chata, né? A não ser que você escolha apenas observar e ficar quietinho no seu lugar. Mas eu creio que o desejo de todos é que haja o mover de Deus e que a gente participe disso. E nesses últimos dias, eu também creio que o Senhor vai nos dar mais compreensão desse momento, desse tempo. Que Ele vai nos tirar desse lugar da mesmice, desse lugar chato de adorar junto com o povo, onde jovens, velhos, crianças estão adorando juntos. Um outro ponto importante é que o modelo do céu deve vir para a terra. Esse modelo do céu que nós ouvimos aqui esses dias, da adoração ininterrupta, da contemplação do Senhor e de adoração incessante porque Ele é digno, essa motivação deve estar no nosso meio, deve vir para o louvor congregacional, deve invadir os nossos corações, porque é assim que se faz no céu. É isso que Moisés viu. E hoje nós temos instrumentos, temos essa herança de Davi, né, os instrumentos, a espontaneidade, a alegria, podemos dançar, podemos cantar, podemos nos alegrar. Não é uma reunião, não é um momento que deve ser feito de forma parada e um momento chato. Porque há muitos recursos, há muita coisa nos Salmos, há muitas dicas na Palavra de Deus de coisas que nós podemos fazer para o Senhor. Quando alguém vem para a reunião e o povo começa a aplaudir, é uma coisa sem sentido se ele não tem compreensão do porquê está aplaudindo. Por que nós aplaudimos o Senhor? Porque está escrito, aplaudir o Senhor toda a terra. Mas não é só por isso. Tem a questão da dignidade dEle, do favor que nós recebemos dEle, da misericórdia que se renova sobre nós todos os dias. E se você aplaude também, mas não abre a sua boca, não celebra, fica uma coisa também sem sentido. Quando eu vou aplaudir, eu vou glorificar o Senhor também, vou exaltá-lo. É assim que eu faço num show, né? Bravo! Isso! Quando eu vou ver um show, alguma coisa, uma ópera, alguém foi na ópera já? Eu não. E por que a gente faz isso na igreja? E às vezes não tem significado, a gente faz e não sabe nem por que está fazendo, né? O exemplo do ajoelhar-se que o Ângelo deu. Então, esse modelo do céu, por causa da dignidade do Senhor, porque Ele é digno de receber, merecedor de toda a glória, de toda a honra, todo o tempo, da nossa contemplação, do nosso serviço, esse modelo tem que vir. Porque nós podemos trocar a motivação da reunião com muita facilidade. Quando a motivação da reunião são nossas necessidades, quando a motivação da reunião é o nosso próprio ego, quando a motivação da reunião é alguém muito importante que vem pregar, ou vem tocar, vem cantar. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente troca a motivação da reunião com muita facilidade. E aqui a gente faz o RUAC aqui todo ano. E a gente tem muita preocupação com isso, e o Senhor sempre abriu nossos olhos para não chamarmos pessoas que poderiam mexer com esse interesse do culto, né? Poderiam fazer com que trocássemos o foco da reunião. Então a gente sabe que tem pessoas que não compreendem isso muito bem, tem pessoas que não dão espaço para a glória de Deus na reunião. Então a gente prefere aquele mais humilde, aquele mais igrejeiro, assim, que vem aqui e reparte com a gente. Esse é algo que que eu estou compartilhando, e eu sei que não vem muito ao caso, mas para vocês entenderem o peso da reunião,
para o foco, olhando a glória do Senhor em primeiro lugar, o trono do Senhor no centro da nossa reunião. Porque é assim no céu, tudo é para Ele, tudo foi feito por meio dEle, tudo é dEle, do Senhor Jesus. O outro ponto, acho que eu já toquei aqui, que o Espírito Santo determina a dinâmica da reunião. Só repassando isso um pouco. Né? O Efésios 5,18 também fala: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. São coisas que também nós podemos ter abertura numa reunião. Pode ser uma reunião grande ou menor, ou se você estiver reunido na sua casa. Eu acho que são experiências que edificam o corpo e que permitem que o Espírito Santo vai... Porque não dá para você falar assim, irmão, quando for 4:45, você se levanta com um salmo, tá? Faltando 5 minutos para acabar a reunião, você se levanta com uma profecia, tá bom? Você, né? Senão fica estranho, né? Não dá para fazer isso. Isso o Espírito Santo vai pensando nos corações à medida que vai encontrando abertura. O outro ponto é que na casa do Senhor há alegria. Esse é um ponto muito importante. Porque eu sei que o Senhor nos chama para o choro, o Senhor nos chama para entender a sua voz profética, para a lamentação, mas quando o povo está reunido, tem que haver alegria, porque Ele não destituiu a alegria. Ele não falou assim: agora vocês não vão ficar mais alegres, porque está muito profético isso aqui. Então, eu vou vir com muita palavra profética, então vocês não fiquem mais alegres, tá? Não é isso que Ele disse. A alegria está presente, porque há uma alegria da salvação que nós temos. E onde há música, a toada é sempre mais para alegria, né? Eu sei que a música é triste, mas há instrumentos, há tambores, né? Há bateria, há instrumentos de sopro. Nós podemos nos alegrar mais na presença de Deus. E é onde também esse rio do Senhor vai fluindo. Porque há muitas vezes nós fazemos as nossas reuniões algo muito tenso, algo muito... E às vezes o que está precisando para a gente trazer os irmãos que estão mais absortos na reunião é comunicarmos com mais alegria, é envolvê-los com mais alegria, trazê-los para junto da nossa caminhada, da nossa subida, com alegria, com expressão, com o coração jubilante. Existe essa palavra? Coração alegre. E isso não quer dizer também que a gente só vai ficar pulando a reunião inteira ou tocando Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. O espírito é diferente. A reunião é alegre. Os irmãos sorriem, os irmãos estão leves, as pessoas estão cheias do Espírito Santo, as pessoas estão se tocando por causa da vida de Deus. E o outro ponto que eu tinha colocado é esse principal de Ezequiel 47, que há um rio que corre do trono de Deus. E quisera que todas as reuniões nós tivéssemos esse rio fluindo. Não penso que seja uma utopia, irmãos, nós desejarmos isso sempre. Eu sei que não é, eu sei que está no coração, na oração dos irmãos, mas tem gente que se conforma muito rapidamente com o que é normal, com o que é litúrgico, aquela liturgia ruim, que não traz mudança, que não traz movimento, né? Que não se permite ser mudada. Então, se nós tivéssemos esse foco para o nosso momento de louvor congregacional, eu penso, e é isso que eu tenho meditado, que eu tenho desejado, que nós teríamos momentos de enlevo na presença de Deus, momentos maravilhosos, onde a glória de Deus voltaria, como o João também falou, que nós estamos procurando isso, né, João? Cadê o João? Estamos procurando isso, né? A glória de Deus de volta, a expressão do povo de Deus para Ele de novo, a intensidade. Porque houve um tempo que nós experimentamos isso. Mas a presença de Deus está aqui. O seu trono está aqui. E todas as vezes que levantamos nossas vozes, todas as vezes que levantamos nossas mãos, todas as vezes que clamamos para Ele, Ele aparece.
Ele está aqui, mas Ele está querendo que isso fique, que as águas sejam volumosas, que as águas sejam mais profundas, que nós consigamos logo mergulhar nesse rio e nos perder nele. E deixar que Ele nos leve, deixar que Ele nos guie. Então vou finalizar, irmãos. E depois, se alguém quiser perguntar, a gente tem 15 minutos, ou quiser alguém acrescentar alguma coisa. O sonho do meu coração, do Ministério Ruach, aquilo que a gente quer comunicar, venha, Senhor, com a sua presença no meio das nossas reuniões. Nós não estamos preocupados com o estilo musical, não estamos preocupados com o jeito das pessoas, com o jeito que se veste. A gente está preocupado que a presença dele precisa estar, porque aí a presença dele faz diferença. A presença dele determina o curso que a igreja vai caminhar. E isso acontecendo, a gente vai entrando, aquela porta aberta no céu, como o Apocalipse descreve, vai observando lá o que está acontecendo, e isso vai acontecendo aqui na terra. E um ambiente celestial vai tomando conta. E nós vamos sendo treinados na presença dele, a como adorar, a como permanecer, a como ouvir, como receber dele. Comunica com canções, e canções novas possam estar surgindo, canções na palavra, viu? Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma coisa prática, específica? A gente pode tentar responder. Se não, eu queria orar com vocês. Pode ser? Vamos ficar de pé? Amém. Senhor, obrigado por este tempo que nós temos passado aqui. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Há muitas cidades aqui representadas, muitos irmãos de vários lugares, cada um com a sua realidade de igreja, de reunião, com seus hábitos, com a sua liturgia. Mas oro agora, Pai, para que o nosso interesse, o nosso foco, seja aquilo que o Espírito Santo determinar. Nós estamos tentando entender a forma como o Senhor age, o que o Senhor tem falado no decorrer dos anos. Estamos tentando aqui capturar o Teu pensamento. Mas eu quero orar, Senhor, por estes jovens músicos e cantores aqui, para que eles recebam do Senhor toda a inspiração, recebam do Senhor algo novo e fresco, para comporem canções que vão abalando as estruturas da igreja, que vão tirando aquilo que está velho e parado, para que algo novo venha sobre eles. Pai, no nome de Jesus, levanta salmistas, gente capaz de escrever, gente que pode escrever a palavra que está recebendo e transformar aquilo em música. Ó Deus, faz arder nos nossos corações o desejo de cooperarmos na reunião com o rio do Senhor, permitindo que o rio do Senhor flua, permitindo que o Senhor possa alcançar todas as pessoas, não importa o nível espiritual delas. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ensina a cada reunião como nos portarmos diante do Senhor, como procedermos diante do Pai, como procedermos diante do Senhor. O Senhor está sentado no seu trono, governando, reinando, no meio dos louvores o Senhor habita. Pai, tenha a liberdade de falar conosco, tenha a liberdade, Senhor, de nos usar, de nos enviar. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece cada um que está aqui, o Senhor é a nossa provisão e o suprimento que precisamos. Nós não necessitamos de nenhum método, Senhor, nós não necessitamos que nos ensine como fazer as coisas. Pai, nós tentamos já tantas coisas, Senhor, tantas coisas já tentamos, tantas coisas nós já caminhamos por várias vertentes. Ó Deus, nós estamos interessados naquilo que flui do Teu coração, neste rio que nasce no trono, que nasce do coração, que nasce do trono de Deus e do Cordeiro. Ó Deus, o rio que o Senhor mostrou em Apocalipse, o rio que o Senhor mostrou em Ezequiel, o rio que o Senhor mostrou em Zacarias. Pai, no nome de Jesus, converte o nosso coração para o Senhor, ó Deus, no que diz respeito ao culto, no que diz respeito ao serviço, às reuniões, e que possa proceder de uma congregação irmanada,
firmada no amor de Jesus, no amor uns com os outros, que nós possamos compreender isso, entender vida de comunidade. Ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, continua trabalhando nos nossos corações, continua, Senhor, falando conosco. Nós queremos estar abertos para o Senhor e receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. E queremos devolver para Ti, ó Deus, com músicas, com clamores, com salmos, ó Deus, com expressão do nosso corpo, aquilo que o Senhor está nos dando. No nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.